A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Mais uma vez junto para nós falar das palavras de Deus. Hoje aqui eu quero falar com vocês acerca da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o verso 29. Onde o nosso Jesus falou de uma aflição e que depois da aflição ele fala da mudança dos astros. E com a mudança dos astros, ele fala do aparecimento dele nas nuvens do céu, onde ele envia os anjos, corrige o clamor de trombeta e ajunta os escolhidos. Vamos ler o texto bíblico e meditar um pouco aí na palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, o capítulo 24 de Mateus. Pega a Bíblia, acompanha comigo aí. O texto bíblico, Mateus 24, verso 29, que diz assim a palavra de Deus: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, a potência do céu será abalada. Então aparece no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos, com os rijos clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos, desde os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu. Então temos aí as palavras do nosso Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 29, onde acabamos de ler, onde o nosso Jesus fala de uma aflição, e que em seguida a aflição, temos aí na fala do nosso Jesus a mudança dos astros. Esta aflição, falada por Jesus aqui, muitos entendem que é a ira. Mas se você olhar com precisão no que Jesus falou, você vai entender que a ira é logo depois da aflição. Porque conforme falou os profetas, a ira de Deus virá ao mundo com a mudança dos astros. Depois nós vamos dar uma acompanhada na fala dos profetas. Mas nós temos aqui a fala de Jesus de uma aflição antes dos astros mudar. Se você prestar atenção no texto bíblico, se você prestar bastante atenção na fala de Cristo, você vai ver que ele fala da aflição e depois da aflição que temos aí essa mudança dos astros, aonde o sol vai escurecer e a lua não dará sua luz. Esta aflição falada por Cristo trata-se do momento em que os santos de Deus serão maltratados pelo falso Cristo. O falso Cristo, que a Bíblia menciona para nós, é o anticristo. O anticristo, ele é mostrado como falso Messias, e que ele virá no mundo para cumprir as palavras de Deus. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, o verso 27, foi revelado a Daniel que ele fará uma aliança com muito por uma semana, e que na metade da semana ele entra com assolação, e isso até a consumação. Então, neste período em que o anticristo estiver maltratando os santos de Deus, que vai haver aí esta aflição, antes da mudança dos astros. Então, esta aflição não trata-se da ira, mas trata-se do momento
em que os santos de Deus estão sendo maltratados por esse falso Cristo, que é o anticristo que a Bíblia nos revela. Nós temos a fala do profeta Daniel, lá no capítulo 7, o verso 25, aonde Daniel disse que ele ia falar contra Deus, iria procurar destruir os santos de Deus. Lá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, 6 e 7, praticamente trata do mesmo assunto. Lá atrás foi revelado a Daniel, por meio de uma visão, e João aqui no Apocalipse recebe também a mesma revelação. Ali também está dizendo que ele vai abrir a boca contra Deus, vai blasfemar contra Deus e vai procurar destruir os santos de Deus. Voltando lá para Daniel 9, 25, a palavra menciona a mesma coisa, que ele prefere palavra contra o Altíssimo, procurará destruir o santo do Altíssimo. Ali fala um tempos e tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Já no Apocalipse 13, versículos 5, 6 e 7, lá está registrado 42 meses, que é também 3 anos e meio. Aí coincide com o que falou o profeta Daniel. Profeta Daniel, lá no capítulo de número 9 e o verso de número 27, deixou registrado que ele chega no mundo fazendo aliança e quando tiver na metade do governo, ele então entra com assolação. Então a metade é 3 anos e meio, porque aquela revelação que fala 1 semana trata de 7 anos. Então nós temos aí este período em que os santos de Deus serão maltratados por esse impostor. Porque ele vai querer ocupar o lugar de Deus, querendo ser Deus. É o que o apóstolo Paulo escreve, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2 e o verso 4. A palavra de Deus mostra para nós ali que ele assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, e se oporá contra tudo que se chama Deus e se adora. Então, neste momento, nesse período, os santos, conforme a palavra de Deus nos informa, serão maltratados pelo anticristo. A palavra de Deus mostra que alguns morrerão. Lá no Apocalipse 20, no verso 4, nós encontramos a palavra mostrando para nós que João viu as almas daqueles que foi morto pela besta, porque não adorou a sua imagem nem recebeu o sinal. Então nós sabemos que o anticristo veio no mundo, vai exigir adoração, querer ser reconhecido como Deus, mas o povo de Deus não vai reconhecer ele como Deus. Porque a palavra de Deus também, lá no Apocalipse 14, verso 9, nós temos ali a revelação, onde a palavra de Deus nos adverte, nos ensina para não adorar a besta e nem a sua imagem. Porque todo aquele que adorar a besta ou a sua imagem sofrerá a ira de Deus. Então você vê ali, Apocalipse 14, verso 9, quando o terceiro anjo voou pelo meio do céu e clamou com grande voz, dizendo, para não adorar a besta e nem a sua imagem. E avisando que todo aquele que adorar vai ter que enfrentar a ira de Deus. E será ainda lançado no lago de fogo e enxofre. Examina lá a palavra de Deus, Apocalipse 14, 9, que você vai entender aí o que está sendo falado para você. Então, é um período, é um momento em que os santos serão afligidos por esse falso Cristo, falso Messias. É por isso que Jesus disse aqui, Mateus 24, verso 29, desta aflição. Mas ele disse que logo depois da aflição, os astros irão mudar. Ele mostra aqui, na palavra de Deus, o capítulo 24 de Mateus, o verso 29, e disse, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá
e a lua não dará a sua luz, porque a potência do céu será abalada. Então aqui, segundo os profetas falou, está tratando agora da chegada da ira, porque a chegada da ira de Deus, ela é anunciada por essa mudança nos astros. Profeta Joel, capítulo 2, verso 31, ele profetizou dizendo que antes que chegue o grande e terrível dia, o sol e a lua iriam enegrecer. A gente olha para o profeta Joel, capítulo 2, profeta Joel também profetizou dizendo: toca a trombeta em Sião, perturbe os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. E ali ele fala que é um dia de treva, um dia de escuridão. Então nós temos aí a mudança dos astros, que anuncia a chegada da ira de Deus. Nós vamos acompanhar aqui também a fala do profeta Isaías. Você pode pegar a palavra de Deus aí, a Bíblia Sagrada, abrir no profeta Isaías, no capítulo de número 13, vamos ler a partir do versículo 6, o texto bíblico. Você vai ver o profeta falando aí sobre os mesmos assuntos aí da chegada da ira com a mudança dos astros. Vamos lá. Profeta Isaías, capítulo 13, verso 6. Diz assim, ó: clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem o Todo-Poderoso com assolação. Portanto, todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens desanimará. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará ao olhar do seu rosto e do seu próximo, vermelhos de pavor. Olha o que o profeta falou acerca aí da chegada da ira de Deus. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Versículo 10 diz assim: porque as estrelas do céu e os seus astros não dará a sua luz, o sol escurecerá e a lua não resplandecerá a sua luz. Então nós vemos aqui profeta Isaías falando aí dessa mudança dos astros e dizendo que o Senhor vem com ira ardente. Então, para você entender o que o nosso Jesus falou aí, capítulo 24, versículo 29, da aflição, é o momento em que a igreja será maltratada, perseguida e rejeitada pelo falso Cristo. Mas logo depois da aflição, nós temos aí na fala de Jesus a mudança dos astros, que está mostrando aí a chegada da ira de Deus no mundo, conforme falou os profetas, né? Nós vemos o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14. O profeta Sofonias disse: o dia do Senhor está perto, vem o Todo-Poderoso com assolação. Ele diz que é dia de treva e de escuridão, de ânsia, de angústia, dia de trombeta, dia de alaridos. Ele diz que é dia de escuridão, onde Deus vai fazer os homens andar como cego, porque pecaram contra o Senhor. Então, neste momento em que os astros serão mudados, conforme a palavra de Jesus e conforme a fala dos profetas, é o momento da chegada da ira. E isso só ocorre, segundo as palavras de Jesus que nós lemos aí em Mateus 24, 29, depois da aflição, que é a aflição que eu já mencionei, que é o maltrato aos santos de Deus. Aí o nosso Deus se levanta, fazendo aí apagar os grandes luminares e trazendo para o mundo a ira.
Aí então nós temos em seguida o surgimento de Cristo nas nuvens, conforme ele mencionou aqui em Mateus 24, é o verso 30. Então aparece no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então nós temos a aflição falada por Cristo, logo depois a mudança dos astros aí, anunciando a chegada da ira, e com a chegada da ira, o aparecimento de Jesus nos ares, nas nuvens do céu, aonde ele envia os anjos, com som de trombeta, e ajunta os escolhidos. Talvez alguém pode ensinar você e dizer para você, não, Mateus 24, 29, não é a volta para o arrebatamento. Mas, sem dúvida nenhuma, a palavra está mostrando a volta do arrebatamento, aonde Cristo chega nas nuvens e também com os anjos tocando trombeta. Jesus não vem para o reino milenar com anjos tocando trombeta, não. E nem vem também em nuvens do céu. Segundo a palavra de Deus, nós temos uma revelação ali no profeta Zacarias, capítulo 14. Nós temos a revelação em Apocalipse 19, 11. E também temos a revelação na carta de Judas, né? Lá no versículo 14. Lá no Apocalipse, capítulo 19, verso 11, ali nós temos a revelação da vinda de Jesus. Ele vem em cavalos brancos. É a vinda para o reino milenar. Onde ele vem com a veste salpicada de sangue, é demonstrada ali uma vinda para a batalha. Porque Cristo vem para o reino milenar para batalhar contra o anticristo, o falso profeta, os reis da terra e seus exércitos. Então, esta passagem bíblica está revelando aí a volta de Jesus para o reino milenar. Apocalipse 19, 11. E nós temos lá em Zacarias 14, 5, onde o profeta fala da batalha, bem no início do capítulo 14, e ele fala ali no versículo 5, que o Senhor estará com os pés no Monte das Oliveiras. Então a vinda de Jesus para o reino milenar não é em nuvens do céu, mas ele vem em cavalos brancos e pisa no Monte das Oliveiras. E ali está os santos com ele. Tanto falou o profeta Zacarias, 14, 5, quanto falou também o apóstolo João, lá no capítulo 19, versículo 14, está mostrando ali os santos vindo com Cristo em cavalo branco, trajado ali de veste branca. E nós temos também a fala de Judas, né, revelando que Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou dizendo: é vindo o Senhor com milhares dos teus santos. Então, estas passagens bíblicas estão mostrando sobre a volta de Cristo para o reino milenar. Já Mateus 24, 29, aonde os astros mudam e Cristo aparece nas nuvens, viu os anjos com som de trombeta, está mostrando a vinda para o arrebatamento. Ali nós vemos a palavra mostrando que os anjos de Deus, com som de trombeta, ajunta os escolhidos. E isso coincide muito bem com o que falou o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16, quando Paulo diz que o mesmo Senhor desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós que estiver vivo, juntamente com eles. Então aí você vê a palavra de Deus mostrando o ajuntamento do povo de Deus, assim como os anjos vai fazer lá em Mateus 24, que Jesus diz que o anjo com som de trombeta irá juntar os escolhidos. E nós temos também esse ajuntamento dos escolhidos para o dia do arrebatamento, falado ainda pelo apóstolo Paulo, lá na sua segunda carta, o capítulo 2, o verso 1, quando ele disse: eu rogo, pois, irmãos, pela vinda do nosso Senhor Jesus e pela reunião que nós vai ter com ele. Então, a reunião trata-se do ajuntamento do povo de Deus. Então, Mateus 24,
versículo 29, a palavra de Deus está revelando a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja, onde Cristo, nas nuvens do céu, envia os anjos com som de trombeta para juntar os seus escolhidos. E ali leva os escolhidos, os santos de Deus, que está sendo aí afligido pelo falso Cristo, leva embora para a festa bodas do Cordeiro. E o mundo ímpio vai ficar com a dura ira de Deus, porque a partir do momento que os astros mudar, o mundo vai ter que enfrentar a dura ira do Cordeiro. E não vai ser brincadeira, não. Vai ser a maior aflição da história da humanidade. A Escritura chega a dizer para nós que nunca se viu antes e nem vai haver de geração em diante. É dias tenebrosos, dias difíceis, como esses dias depois que a igreja foi embora daqui. Porque aí trata da ira de Deus para com o mundo ímpio. É por isso que Jesus chega nas nuvens, envia os anjos com som de trombeta e ajunta os seus santos para tirar daqui e assim livrar seus santos da ira. Porque está escrito na palavra de Deus que nós estamos aguardando a Jesus, que nos livrará da ira futura. Está lá em 1 Tessalonicenses 1,10. Nós temos a promessa de Jesus de livramento também, lá no Apocalipse 3,10, onde Jesus disse: quando vocês guardou a palavra da minha paciência, eu guardo vocês da hora da tentação que há de vir para tentar todo mundo que habita na terra. Então Jesus estava tratando ali da ira, porque a ira não vai ser brincadeira. Ela está revelado ali no Apocalipse 8 e 9, por meio das trombetas de Deus, e está revelado também no Apocalipse capítulo 15 e 16, por meio das taças. E ali nós conseguimos encontrar informação na palavra de Deus que a dura ira de Deus vai assolar o mundo. Mas a igreja será livrada, vai embora para a festa, e nós temos aí, então, o mundo recebendo a ira de Deus, e temos a nação de Israel, né? Que segundo Jesus disse aqui, irá chorar e lamentar por ele, né? Mateus capítulo 24, versículo de número 30, né? Que diz assim: então aparece no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O nosso Jesus realmente virá para o arrebatamento com poder e grande glória. Por quê? Porque quando ele veio para morrer pela humanidade, ele deixou a glória dele para lá. Ele se fez menor do que os anjos, tomou forma de homem e veio morrer. Ele não trouxe glória nenhuma. Mas depois que ele ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou em glória e ele virá em glória para buscar a igreja. E a palavra diz que todas as tribos, quando fala as tribos, está se referindo à nação de Israel, irão chorar e lamentar por ele. Isso vai acontecer para cumprir o que falou o profeta Zacarias, né? Eu ia falar Jeremias, mas foi Zacarias. O profeta Zacarias falou lá no capítulo 12, verso 10, que eles iriam chorar e lamentar por Jesus ali, né? Quando diz assim: derramarei o espírito de graça e de súplica e chorarão amargamente por mim. Então a profecia que o profeta Zacarias falou lá no capítulo 12, verso 10, que a nação de Israel iria chorar por Jesus, vai se cumprir quando Cristo estiver nas nuvens do céu. Irão olhar para Jesus, conforme está escrito aqui, irão chorar por ele. E também está registrado lá no Apocalipse 1,7. Quando Jesus vier nas nuvens, olharão para Jesus e chorarão por ele. Então nós vemos aqui a conversão de Israel, aonde Israel vai reconhecer o seu Messias, irá chorar amargamente por ele, conforme a palavra revela. E a partir daí, nós temos a informação da palavra de Deus lá no Apocalipse 7, que esse povo será assinalado por Deus. Você pegar Apocalipse 7, você tem lá a revelação da palavra de Deus que diz para nós, né?
que um anjo disse ao anjo que estava segurando os ventos, para que os ventos não soprassem, até que assinalasse o servo do nosso Deus. E viu-se o número dos assinalados, era 144 mil das tribos de Israel. Então, quando Israel reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Messias, conforme falou o profeta Zacarias lá no capítulo 12, versículo 10, aí então é derramado sobre ele aí o espírito de súplica, né? Então este selo, falado aí no Apocalipse, é nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo de Deus para o povo de Deus. Nós, a Igreja de Jesus, temos esse selo, que é o Espírito Santo. E a nação de Israel também, quando reconhecer Jesus como Senhor, serão também selados por Deus, conforme está registrado. E por meio do selo, recebe aí a proteção de Deus. Nós vê lá no Apocalipse, capítulo 9, o verso 4, que quando os gafanhotos semelhante cavalo estiver ferindo os homens, eles têm ordem para ferir os homens que não têm o sinal de Deus. Então nós sabemos que Israel, o povo de Deus, está assinalado e por meio do sinal está protegido da dura ira. Então a gente vê esse livramento tanto para a igreja quanto para Israel. A igreja é livrada da ira porque vai embora para a festa. Israel é livrado por meio do sinal de Deus. E nós vê lá o profeta Jeremias, capítulo 30, versos 6 e 7. Quando Jeremias falou acerca aí da chegada de Cristo, Jeremias profetizou desta maneira: pergunta e vê se um homem tem dor de parto, porque eu vejo cada homem com as mãos no lombo como uma mulher parturiente. Aí no verso 7 ele diz: porque aquele dia é tão grande que não viu outro semelhante. É dia de angústia para Jacó, mas ele será livrado dela. Então a gente vê ali que é um dia muito amargo para Israel, mas ele é livrado aí desta grande angústia, porque vai ser a maior angústia do mundo, é a chegada da ira contra o mundo ímpio. Por isso que Jesus chega com os anjos com som de trombeta e ajunta os seus escolhidos e leva embora para a festa. Já os judeus fica assinalado e por meio do sinal ele recebe também o livramento conforme a palavra de Deus. Lá ainda em Jeremias, capítulo 30, acho que versículo 11 mais ou menos, está dizendo, né, que Deus vai castigar as nações duramente, mas eles serão castigados por medidas. Deus disse: eu não tenho vós por inocente, mas castigar-vos-ei por medida. Porque Deus coloca o sinal no seu povo, e Deus permite aquilo que ele bem quer, o que ele não quer, ele não permite. Então, ele tem a promessa de livramento para a igreja e para Israel também. E disso falou também o profeta Joel, né? Lá no capítulo 3, versículo 14, né? Multidão, multidão no vale da decisão, o dia do Senhor está perto. Ele diz que vai tremer céu e terra, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, né? E o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, mais uma vez, nós encontramos na palavra de Deus que a hora que chegar a grande ira no mundo, os que são de Deus recebem livramento. E nós temos também a fala do anjo para Daniel, lá no capítulo 12, né? Nós vê lá, acho que versículo 2, quando o anjo falou para Daniel: olha, Daniel, vai chegar uma angústia jamais vista, mas nesse tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que tiver o nome escrito no livro. Então, povo de Deus, observa aí a palavra de Deus, fica com essas palavras, e que essas palavras possam te ajudar a entender a Bíblia Sagrada. Mateus 24, 29. Jesus fala da aflição, depois da aflição a mudança dos astros, e com a mudança dos astros, o surgimento dele nas nuvens do céu. Que Deus abençoe e que essas palavras possam te ajudar para a glória de Deus.